Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago mais uma palavra para partilhar com vocês que é sobre o julgamento. Julgar uns aos outros. É juiz temerário. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença de pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade e que essa palavra possa alcançar muitas almas, Senhor, possa abrir os olhos de entendimento e fazer analisar o caminho que estão a andar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, obrigada por tudo, Pai, amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 7, do 1 a 6, que diz assim: Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Vos tornarão a medir. E porque reparas tu na argueira que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despadeçam. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Que nós, não, às vezes, muitas das vezes, nós julgamos. Olhamos para os pecados dos outros, fazemos juízos dos outros, condenamos os outros, mas não olhamos para os nossos próprios pecados. Então, quando nós fazemos isso, o que é que Deus nos diz? Que não, para nós não julgarmos. Não julgueis para que não sejamos julgados. Ou seja, porque quando nós vamos julgar, ou quando nós estamos a julgar os outros, né? Então também, como aqui diz, porque com o juízo com que tu julgares, sereis julgados com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Tu a julgar, sereis, por exemplo, é como eu estou a apontar o dedo, né? Estou a apontar o dedo assim para frente, mas os três dedos estão a apontar para mim. Com a medida com que eu julgar, seremos julgados também. Eu serei julgada também com a medida com que eu estou a julgar o meu próximo. Então, nós não devemos julgar, às vezes, eu não estou a dizer que, eu sei que podemos julgar a reta justiça, é isso, a reta justiça. Por exemplo, numa igreja nós sabemos que o pastor prega contra o pecado, né? Alerta o irmão, não deve andar nesse caminho, porque vai-te fazer perecer. Não, claro que nós devemos julgar segundo a reta justiça, chamar a atenção, levar o irmão para arrepender dos seus pecados. Olha, não deve fazer isso, porque é pecado, vai levar à morte espiritual. Quando há uma mala, não quer dizer que a gente temos que tolerar isso. Temos que, sim, claro, chamar o irmão a atenção. Julgar, não é a gente julgar, por exemplo, vemos uma pessoa que a gente não conhece, de uma maneira assim vestida, a gente já está a julgar, vê como é que essa pessoa é. A gente começa a julgar exteriormente pela aparência, mas não conhecemos a pessoa, já estamos a julgar. Então é isso, porque quando nós julguemos, com o juízo com que julgares, como diz a palavra, seremos julgados, e com a medida com que tivermos medido, nos tornará a medir. E por isso é que diz, e porque tu reparas tu no aguceiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, eis uma trave no teu olho. Como é que sabendo que eu tenho pecado, como é que eu vou também olhar para julgar o meu irmão, sabendo que eu também tenho pecado? Já estou a condenar o meu irmão. Como é que então Deus diz, então tira a trave que está no teu olho primeiro, depois então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é isso, Deus, nós não devemos julgar as pessoas, condenar o irmão, e às vezes, por causa do julgamento, às vezes a gente podemos só condenar o irmão com palavras que também pode matar o irmão. Palavras que a gente lança na boca, está condenado, vai para o inferno. Claro que nós temos que alertar a pessoa do pecado, que a pessoa tem que se arrepender, mas nós não podemos fazer juízo do outro, né? Quem tem que julgar, condenar é Deus. Então, Jesus veio ao mundo, né, para nos salvar. Então, Ele é que tem de fazer isso. Então, nós não devemos julgar. Sei que não estou a contradizer que não devemos julgar segundo a reta justiça. Ou seja, alguma situação, não julgar as pessoas, mas uma situação que está errada, que a pessoa está a cometer o erro, a gente tem que chamar a atenção. Não, foi mal, irmão, tem que arrepender, porque numa igreja, claro, tem que ter uma disciplina, né? Então tem que ter disciplina, mesmo no mundo em que nós vivemos, tem que ter disciplina. Porque é que também existe também juízo, ou que é para julgar?
essa situação, né? Que nós sabemos que tudo que nós fazemos tem consequência. Então, mas eu estou a dizer nesse sentido que quando nós julgamos, estamos a tirar, por exemplo, a acusar a pessoa, por exemplo, estamos a julgar a pessoa pela aparência, sem conhecer a pessoa, sem saber, ou alguém que vem dizer uma coisa, a irmã fez isso, sem a pessoa ter visto com os olhos, e a gente já está a julgar, a condenar a pessoa. Então nós não sabemos também se também um dia também podemos cair e vamos a julgar, já estamos condenados a difamar a pessoa, pôr na internet, fazer isso, obrigar que a pessoa fez isso, sem ter a certeza, e fazermos juízo da pessoa, condenar a pessoa. Quem somos nós? Porque nós somos todos falhos, somos todos pecadores, não temos esse direito. Uma coisa é, nós sabemos que é uma situação que a pessoa cometeu, sim, que é mal, a gente tem que chamar a atenção, sim senhora, nós não vamos condenar a pessoa, né? Vamos alertar a pessoa para a pessoa se arrepender, porque isso é mal, vai levar para o caminho errado. Agora vamos julgar, condenar o irmão, e ainda podemos destruir a vida dessa pessoa, levar a morte ao irmão, pronto, um irmão que caiu no pecado. Não quer dizer que a gente aprova o pecado, mas não quer que a gente vai ajudar, a gente vai fazer o quê? A gente vai levantar o irmão, a gente não vai condenar o irmão. Não é? Condenar vai para o inferno, não tem salvação para ti, não tem jeito. Por isso é que Jesus morreu por nós, por todos os pecadores. Mas nós devemos arrepender. Agora, nós não devemos chegar a fazermos juízos condenar o irmão. Então, é isso. Então, por isso é que nós temos que ter cuidado. Ou temos que olhar para nós mesmos, para o nosso próprio pecado. Será que eu sou justa? Será que eu também sou justa? Será que eu sou perfeita? A gente às vezes vê as pessoas na rua, olha essa. Olha essa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um homem que veio arranjar a máquina ou que está a trabalhar. Olha essa aqui, está a trazer o homem para casa. Começa já a julgar, nem sabe. Está a levantar falsas testemunhas, a julgar a pessoa sem saber. Então, nós temos que ter cuidado, não devemos julgar, porque nós não sabemos o nosso dia da manhã. A mesma pessoa, alguém que caiu no pecado, não quer dizer que a gente vai aprovar o pecado, mas quem somos nós para julgar um irmão, condenar? Se a gente levantar, se a pessoa se arrependeu, a gente dar força, dar uma palavra de conforto, olha, irmão, não faz isso, erraste. Não vamos estar a julgar para condenar a pessoa, estás condenada, vais para o inferno, sai daqui, nós não te queremos aqui, por exemplo. Não, isso não é isso que Deus nos ensina. Então, por isso é que diz, como dirás tu o teu irmão, deixa-me tirar a argueiro do teu olho, e eis que uma trave está no teu olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então nós temos que ter cuidado. Nós sabemos, né, porque aqui no verso 6, eu vou dar um exemplo, eu vou ler o verso 6 que diz assim também, né, como eu disse, a gente deve julgar segundo a reta justiça. Porque aqui diz que não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, voltando-vos despadeçam. O que é que quer dizer com isso? Nós sabemos distinguir o que é uma ovelha. Eu vou dar quando é uma verdadeira ovelha, nós podemos distinguir o que é um porco, por exemplo, uma pessoa imunda. Né? Eu vou dar um exemplo, estou a falar isso porque é que se diz não deis aos cães as coisas santas? Nós sabemos que cães quer dizer os carneceiros, pessoas carneceiras semi-selvagens, naquele tempo eram consideradas assim, né? Nós sabemos que nós temos cães, são animais de estimação que a gente tem, que é o melhor amigo do homem, mas vamos dar exemplo, né? Está aqui diz, não deis aos cães as coisas santas, está-se a referir às pessoas depravadas, está-se a referir aos carneceiros, que blasfemam. Nós sabemos que, claro que nós, não quer dizer que nós não estou a dizer que não devemos julgar as segundo a reta justiça, sim senhora, né? Nós não devemos dar as coisas santas aos cães, aos carneceiros, né? Porque naquele tempo eram considerados assim. E por isso é que diz que para nós não demos aos cães as coisas santas, as coisas de Deus, aqueles que ignoram, aqueles que blasfemam, que riem, pronto, não, para nós não demos as coisas santas àquelas pessoas que não querem mesmo saber, que são impuras, que não querem saber. Então, e não aconteça que pisam com os pés e voltando-se despadeçam. Quando diz não deiteis as porcos nas vossas pérolas. Eu vou ler de novo, desculpa, para vocês entenderem, para não vos confundir. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedeçam. Então, para nós não determos aos porcos, não deteis aos porcos, né? As nossas pérolas, para não acontecer que vos pisem com os pés. O que quer dizer com isso? Naquele tempo, na mente judaica, porcos eram considerados
impuros, né? Então, para nós não termos as coisas santas, as coisas de Deus, aos poucos impuros, aqueles que blasfemam, que gozam, que não têm respeito. Para nós não fazermos isso, né? Como se diz, nós devemos julgar segundo a reta justiça, porque nós sabemos distinguir o que é puro e o que é impuro. Nós sabemos disso. O que é uma verdadeira ovelha e o que não é uma verdadeira, o que é uma pessoa impura. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu estou pronto para não fugir do ponto, né? Nós devemos julgar, sim senhora, mas sabemos que devemos julgar segundo a reta justiça, ou seja, numa igreja tem que ter disciplina. Mesmo que a pessoa está dentro da igreja, onde se organiza um sítio, um edifício, né? Porque a igreja somos nós, onde se realiza um culto, tem que ter disciplina, né? Não vai ser uma pessoa que pratica isso, coisas que é segundo, que não corresponde à palavra de Deus, né? Cada um pode fazer o que quer, né? Mas não, claro que o pastor tem que sempre que repreender, tem sempre que alertar do pecado, as pessoas para não cometerem o pecado, né? Porque isso vai levar à morte espiritual, não é? Ou o irmão caiu num pecado, por exemplo, o pastor vai falar, vai chamar a atenção, está errado, mas não vamos julgar, estás condenado, não há solução para ti. Não é isso que Deus nos ensina. Nós sabemos o que é puro e impuro, né? Nós vamos julgar segundo as aparências. Nós, quando não conhecemos a pessoa, já estamos a apontar o dedo. Ouvimos uma coisa que falaram, nós estamos a já também julgar sem ter a certeza daquilo que não fez. Porque quando a gente olha pelos outros, nós temos que olhar também se nós somos pecadores. Olhar para o nosso próprio pecado. Não, será porque eu posso pegar o exemplo quando Jesus disse para... Quando a mulher adulta foi apanhada em adultério, que ele disse assim, quem não tem pecado, Jesus disse assim, porque a todos aqueles que queriam apedrejar ela, quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Então, todos saíram, deitaram a pedra no chão, porque sabem que também tinham pecado. Então, nós não temos esse direito de condenar a pessoa. Fazemos o juízo do irmão, condenar a pessoa. Não. Mas sabemos que nós vamos julgar segundo a reta justiça. Ou seja, uma situação, um pecado que o irmão caiu, não vai passar a mão na cabeça. Claro que não. Vai chamar o irmão a atenção. Porque é que fizeste isso? Não devias fazer. Mas o irmão está arrependido, ok. Vamos dar a força a levantar o irmão para ajudar para ele não cair mais nesse pecado, mas não quer dizer que a gente vai concordar com a pessoa continuar a pecar, claro que não é isso, porque nós sabemos que tem que ter disciplina, mesmo dentro de uma casa tem que ter disciplina. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que nós não devemos julgar as pessoas pela aparência, devemos olhar para os nossos próprios pecados, mas nós também sabemos distinguir o que é o impuro e o que é puro, né? O que é uma verdadeira ovelha e o que não é, o que é um porco. Por exemplo, eu estou a dizer um porco, é uma pessoa, como eu disse, na mente judaica, era considerado impuro, uma pessoa depravada ou impura. Então, e que não tem respeito às coisas de Deus, não tem respeito mesmo, é as pessoas carneceiras, depravadas, não têm mesmo respeito, então, e não querem saber, não têm mesmo respeito. Então a gente sabe que distinguir, né? Porque o Espírito Santo nos dá a direção. Então nós devemos julgar segundo a reta justiça, mas não devemos julgar as pessoas pela aparência, não condená-las a fazermos isso, mas nós devemos olhar para o nosso próprio pecado. Quando eu digo julgar segundo a reta justiça, é chamar o irmão a atenção, alertar o irmão, alertar o irmão para não cair nesse pecado, para não fazer isso, para não continuar, para a gente orar pelo irmão, aconselhar, mas não condená-lo, não fazermos juízos dele. É isso. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui, que nós devemos olhar para os nossos pecados. Quando alguém está arrependido, que caiu num pecado, e a gente ainda julga, nós não, se fosse assim, Jesus não entregava a sua vida por nós, porque ele entregou a sua vida por nós, por todos os pecadores. Então, o que é que nós devemos fazer? Ajudar o próximo, que tem uma área que ele é fraco, que precisa de libertação ou de ajuda, de um pecado que ele não consegue. A gente tem que orar e aconselhar o irmão, olha, esse pecado vai te levar para a morte, vai te levar para o mau caminho. Não é condenado, famar, tirar, sai de perto de mim. Não é isso. Nós sabemos distinguir, né? Como eu disse, porque no final diz assim, não dê aos cães as coisas santas. Nós sabemos distinguir o que é uma verdadeira ovelha e o que não é. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu partilhei hoje, que possa ter falado aos vossos corações. E vejam, tiram um tempo, vejam o vídeo. É uma palavra que também falou ao meu coração, mas eu sempre partilho, né? Nós devemos partilhar também com os outros irmãos, mesmo com as pessoas que ainda não aprenderam também. É bom a gente meditar na palavra, a gente vai aprender, porque a Bíblia nos ensina como a gente deve andar neste mundo.
Eu espero que essa palavra vos tenha abençoado. Abençoa, é uma benção sim, abençoa. E que vocês tenham um bom dia na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago mais uma palavra para partilhar com vocês que é sobre o julgamento. Julgar uns aos outros. É juiz temerário. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença de pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade e que essa palavra possa alcançar muitas almas, Senhor, possa abrir os olhos de entendimento e fazer analisar o caminho que estão a andar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, obrigada por tudo, Pai, amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 7, do 1 a 6, que diz assim: Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Vos tornarão a medir. E porque reparas tu na argueira que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despadeçam. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Que nós, muitas das vezes, nós julgamos, olhamos para os pecados dos outros, fazemos juízos dos outros, condenamos os outros, mas não olhamos para os nossos próprios pecados. Então, quando nós fazemos isso, o que é que Deus nos diz? Que não, para nós não julgarmos. Não julgueis para que não sejamos julgados. Ou seja, porque quando nós vamos julgar, ou quando nós estamos a julgar os outros, né? Então também, como aqui diz, porque com o juízo com que tu julgares, sereis julgados com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Tu vais julgar, por exemplo, é como eu estou a apontar o dedo, né? Estou a apontar o dedo assim para frente, mas os 3 dedos estão a apontar para mim. Com a medida com que eu julgar, seremos julgados também. Eu serei julgada também com a medida com que eu estou a julgar o meu próximo. Então, nós não devemos julgar, às vezes, eu não estou a dizer que, eu sei que podemos julgar a reta justiça, é isso, a reta justiça. Por exemplo, numa igreja nós sabemos que o pastor prega contra o pecado, né? Alerta o irmão, não deve andar nesse caminho, porque vai-te fazer parecer. Não, claro que nós devemos julgar segundo a reta justiça, chamar a atenção, levar o irmão para arrepender dos seus pecados. Olha, não deve fazer isso, porque é pecado, vai levar à morte espiritual. Quando há uma má mala, não quer dizer que a gente temos que tolerar isso. Temos que, sim, claro, chamar o irmão a atenção. Julgar, não é a gente julgar, por exemplo, vemos uma pessoa que a gente não conhece, de uma maneira assim vestida, a gente já está a julgar, vê como é que essa pessoa é. A gente começa a julgar exteriormente pela aparência, mas não conhecemos a pessoa, já estamos a julgar. Então é isso, porque quando nós julguemos, com o juízo com que julgares, como diz a palavra, seremos julgados, e com a medida com que tivermos medido nos tornará a medir. E por isso é que diz, e porque tu reparas tu no agueceiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, eis uma trave no teu olho. Como é que vou, sabendo que eu tenho pecado, como é que eu vou também olhar para julgar o meu irmão, sabendo que eu também tenho pecado? Já estou a condenar o meu irmão. Primeiro, como é que então Deus diz? Então tira a trave que está no teu olho primeiro, depois então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é isso, Deus, nós não devemos julgar as pessoas, condenar o irmão, e às vezes, por causa do julgamento, às vezes a gente podemos só condenar o irmão com a palavra, há palavras que também pode matar o irmão. Palavras que a gente lança na boca, está condenado, vai para o inferno. Claro que nós temos que alertar a pessoa do pecado, que a pessoa tem que se arrepender, mas nós não podemos fazer juízo do outro, né? Quem tem que julgar
Condenar é Deus. Então, Jesus veio ao mundo, né, para nos salvar. Então, Ele é que tem de fazer isso. Então, nós não devemos julgar. Sei que não estou a contradizer que não devemos julgar segundo a reta justiça. Ou seja, alguma situação, não julgar as pessoas, mas uma situação que está errada, que a pessoa está a cometer o erro, a gente tem que chamar a atenção. Não, foi mal, irmão, tem que arrepender, porque numa igreja, claro, tem que ter uma disciplina, né? Então, tem que ter disciplina, mesmo no mundo em que nós vivemos, tem que ter disciplina. Porque é que também existe também juízo, ou que é para julgar essa situação, né? Que tem que tudo, nós sabemos que tudo que nós fazemos tem consequência. Então, mas eu estou a dizer nesse sentido que quando nós julgamos, estamos a tirar, por exemplo, a acusar a pessoa, por exemplo, estamos a julgar a pessoa pela aparência, sem conhecer a pessoa, sem saber, ou alguém que vem dizer uma coisa, a irmã fez isso, sem a pessoa ter visto com os olhos, e a gente já está a julgar, a condenar a pessoa. Então nós não sabemos também se também um dia também podemos cair e vamos a julgar, já estamos condenados a difamar a pessoa por na internet, fazer isso, obrigar que a pessoa fez isso, sem ter a certeza, e fazermos juízo da pessoa, condenar a pessoa. Quem somos nós? Nós somos todos falhos, somos todos pecadores, não temos esse direito. Uma coisa é, nós sabemos que é uma situação que a pessoa cometeu, sim, que é mal, a gente tem que chamar a atenção, sim senhora, nós não vamos condenar a pessoa, né? Vamos alertar a pessoa para a pessoa se arrepender, porque isso é mal, vai levar para o caminho errado. Agora vamos julgar, condenar o irmão, e ainda podemos destruir a vida dessa pessoa, levar a morte ao irmão, pronto, um irmão que caiu no pecado. Não quer dizer que a gente aprova o pecado, mas não quer que a gente vai ajudar, a gente vai fazer o quê? A gente vai levantar o irmão, a gente não vai condenar o irmão. Não é? Condenar vai para o inferno, não tem salvação para ti, não tem jeito. Por isso é que Jesus morreu por nós, por todos os pecadores. Mas nós devemos arrepender. Agora, nós não devemos chegar a fazermos juízos e condenar o irmão. Então, é isso. Então, por isso é que nós temos que ter cuidado. Ou temos que olhar para nós mesmos, para o nosso próprio pecado. Será que eu sou justa? Será que eu também sou justa? Será que eu sou perfeita? A gente às vezes vê as pessoas na rua, olha essa. Olha essa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um homem que veio arranjar a máquina ou que está a trabalhar. Olha essa aqui, está a trazer o homem para casa. Começa já a julgar, nem sabe. Está a levantar falsas testemunhas, a julgar a pessoa sem saber. Então, nós temos que ter cuidado, não devemos julgar, porque nós não sabemos o nosso dia da manhã. A mesma pessoa, alguém que caiu no pecado, não quer dizer que a gente vai aprovar o pecado, mas quem somos nós para julgar um irmão, condenar? Se a gente levantar, se a pessoa se arrependeu, a gente dar força, dar uma palavra de conforto, olha, irmão, não faz isso, erraste. Não vamos estar a julgar para condenar a pessoa, estás condenada, vais para o inferno, sai daqui, nós não te queremos aqui, por exemplo. Não, isso não é isso que Deus nos ensina. Então, por isso é que diz, como dirás tu o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave está no teu olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então nós temos que ter cuidado. Nós sabemos, né, porque aqui no verso 6, eu vou dar um exemplo, no exemplo, eu vou ler o verso 6 que diz assim também, né, como eu disse, a gente deve julgar segundo a reta justiça. Porque aqui diz que não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, voltando-vos despadeçam. O que é que quer dizer com isso? Nós sabemos distinguir o que é uma ovelha. Eu vou dar quando é uma verdadeira ovelha, nós podemos distinguir o que é um porco, por exemplo, uma pessoa imunda. Né? Eu vou dar um exemplo, estou a falar isso porque é que se diz não deis aos cães as coisas santas? Nós sabemos que cães quer dizer os carneceiros, pessoas carneceiras semi-selvagens, naquele tempo eram consideradas assim, né? Nós sabemos que nós temos cães, são animais de estimação que a gente tem, que é o melhor amigo do homem, mas vamos dar exemplo, né? Está aqui diz, não deis aos cães as coisas santas, está-se a referir às pessoas depravadas, está-se a referir aos carneceiros, que blasfemam. Nós sabemos que, claro que nós, não quer dizer que nós não estou a dizer que não devemos julgar as segundo a reta justiça, sim senhora, né? Nós não devemos dar as coisas santas aos cães, aos carneceiros, né? Porque naquele tempo eram considerados assim. E por isso é que diz que para nós não demos aos cães as coisas santas, as coisas de Deus, aqueles que ignoram, aqueles que blasfemam, que riem, que pronto, para nós não demos as coisas santas àquelas pessoas que não querem mesmo saber, que são impuras, que não querem saber. Então,
E não aconteça que pisem com os pés e voltando-se despedeçam. De quando diz, não deteis as porcos nas vossas pérolas. Eu vou ler de novo, desculpa, para vocês entenderem, para não vos confundir. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedeçam. Então, para nós não detemos aos porcos, nós não deteis aos porcos, né? As nossas pérolas, para não acontecer que vos pisem com os pés. O que quer dizer com isso? Naquele tempo, na mente judaica, porcos eram considerados impuros, né? Então, para nós não termos as coisas santas, as coisas de Deus, aos porcos impuros, aqueles que blasfemam, que gozam, que não têm respeito. Para nós não fazemos isso, né? Como se diz, nós devemos julgar segundo a reta justiça, porque nós sabemos distinguir o que é puro e o que é impuro. Nós sabemos disso. O que é uma verdadeira ovelha e o que não é uma verdadeira, o que é uma pessoa impura. Então é isso, que a palavra de Deus nos ensina. Eu estou pronto para não fugir o ponto, né? Nós devemos julgar, sim senhora, mas sabemos que devemos julgar segundo a reta justiça, ou seja, numa igreja tem que ter disciplina. Mesmo que a pessoa está dentro da igreja, onde se organiza um sítio, um edifício, né? Porque a igreja somos nós, onde se realiza um culto, tem que ter disciplina, né? Não vai ser uma pessoa que pratica isso, coisas que é segundo, que não corresponde à palavra de Deus, né? Cada um pode fazer o que quer, né? Mas não, claro que o pastor tem sempre que repreender, tem sempre que alertar do pecado, as pessoas para não cometerem o pecado, né? Porque isso vai levar à morte espiritual, não é? Ou o irmão caiu num pecado, por exemplo, o pastor vai falar, vai chamar a atenção, está errado, mas não vamos julgar, estás condenado, não há solução para ti. Não é isso que Deus nos ensina. Nós sabemos o que é puro e impuro, né? Nós vamos julgar segundo as aparências. Nós, quando não conhecemos a pessoa, já estamos a apontar o dedo. Ouvimos uma coisa que falaram, nós estamos a já também julgar sem ter a certeza daquilo que não fez. Porque quando a gente olha pelos outros, nós temos que olhar também se nós somos pecadores. Olhar para o nosso próprio pecado. Não, será porque eu posso pegar o exemplo quando Jesus disse para... Quando a mulher adulta foi apanhada em adultério, que ele disse assim, quem não tem pecado, Jesus disse assim, porque a todos aqueles que queriam apedrejar ela, quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Então, todos saíram, deitaram a pedra no chão, porque sabem que também tinham pecado. Então, nós não temos esse direito de condenar a pessoa. Fazemos o juízo do irmão, condenar a pessoa. Não. Mas sabemos que nós vamos julgar segundo a reta justiça. Ou seja, uma situação, um pecado que o irmão caiu, não vai passar a mão na cabeça. Claro que não. Vai chamar o irmão a atenção. Porque é que fizeste isso? Não devias fazer. Mas o irmão está arrependido, ok. Vamos dar a força a levantar o irmão para ajudar para ele não cair mais nesse pecado, mas não quer dizer que a gente vai concordar com a pessoa continuar a pecar, claro que não é isso. Porque nós sabemos que tem que ter disciplina, mesmo dentro de uma casa tem que ter disciplina. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que nós não devemos julgar as pessoas pela aparência, devemos olhar para os nossos próprios pecados, mas nós também sabemos distinguir o que é o impuro e o que é puro, né? O que é uma verdadeira ovelha e o que não é, o que é um porco. Por exemplo, eu estou a dizer um porco, é uma pessoa, como eu disse, na mente judaica, era considerado impuro, uma pessoa depravada ou impura. Então, e que não tem respeito às coisas de Deus, não tem respeito mesmo, é as pessoas carneceiras, depravadas, não têm mesmo respeito, então, e não querem saber, não têm mesmo respeito. Então a gente sabe o que distinguir, né? Porque o Espírito Santo nos dá a direção. Então nós devemos julgar segundo a reta justiça, mas não devemos julgar as pessoas pela aparência, não condená-las a fazermos isso, mas nós devemos olhar para o nosso próprio pecado. Quando eu digo julgar segundo a reta justiça, é chamar o irmão a atenção, alertar o irmão, alertar o irmão para não cair nesse pecado, para não fazer isso, para não continuar, para a gente orar pelo irmão, aconselhar, mas não condená-lo, não fazermos juízos dele. É isso. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui, que nós devemos olhar para os nossos pecados. Quando alguém está arrependido, que caiu num pecado e a gente ainda julga, nós não, se fosse assim, Jesus não entregava a sua vida por nós, porque ele entregou a sua vida por nós, por todos os pecadores. Então, o que é que nós devemos fazer? Ajudar o próximo, que tem uma área que ele é fraco, que precisa de libertação ou de ajuda, de um pecado que ele não consegue. A gente tem que orar e aconselhar o irmão, olha, esse pecado vai te levar para a morte, vai te levar para o mau caminho. Não é condenado, famar, tirar, sai de perto de mim. Não é isso. Nós sabemos distinguir, né? Como eu disse,
Porque no final diz assim, não dê aos cães as coisas santas. Nós sabemos distinguir o que é uma verdadeira ovelha e o que não é. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu partilhei hoje, que possa ter falado aos vossos corações. E vejam, tiram um tempo de vejam o vídeo. É uma palavra que também falou ao meu coração. Eu sempre partilho, né? Nós devemos partilhar também com os outros irmãos, mesmo com as pessoas que ainda não aprenderam. Também é bom a gente ler, meditar na palavra, a gente vai aprender, porque a Bíblia nos ensina como a gente deve andar neste mundo. Eu espero que essa palavra vos tenha abençoado. Abençoa, é uma benção, sim, abençoa. E que vocês tenham um bom dia na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.